Boa tarde! Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Tudo bem? Estamos aqui juntos novamente, naquele espaço que a gente gosta de fazer a nossa caminhada. Hoje é domingo, são agora 17 horas e 45 minutos, finalzinho de tarde mais ou menos. Hoje é que dia? Domingo, dia 27 Dia 27 de abril. Exatamente. Então nós estamos dando aquela caminhada básica para o detox do final de semana, né? Esse final de semana foi um pouco abusado, não foi? Foi, 2 aniversários. 2 aniversários em restaurante, então vocês imaginam que a alimentação desregula um pouco, né? O açúcar desregula um pouco. Então a gente aproveitou esse dominguinho, final de domingo, para a gente fazer essa caminhada básica, detox, e dar uns recadinhos, né? Aproveitar para dar um recadinho. E estamos aqui fazendo a caminhada, sempre acompanhados, claro. E graças a Deus, a nossa performance da semana com atividade física. Mas qual que era o recado? Essa semana a gente prometeu falar um pouquinho sobre um crescente, né? Porque a gente conversa com as pessoas. Então a gente vê que muitas pessoas estão passando por um processo de insônia, processo de ansiedade, não é isso mesmo? Depressão. Então tem pânico. Então as emoções estão sendo muito mexidas atualmente. E isso tem sido uma crescente. Então, como a gente está no ramo da naturopatia, então a gente faz os trabalhos com as pessoas no sentido de ajudar. Então a gente vê, né, conversando com as pessoas, como esses sintomas têm estado comum nas pessoas, né? Aquelas com dificuldade de dormir, picando noite, criando ansiedade em função disso. Então foi por isso que a gente propôs, durante a semana, falar um pouquinho, né, dos recursos naturais que a gente pode ter, pode utilizar. Estamos na caminhada na rua de verdade, hein? Então a gente prometeu falar um pouquinho sobre alguns sintomas, algumas formas de minimizar os sintomas, algumas coisas que a naturopatia pode nos oferecer como recurso para a gente passar por estes momentos com um pouco mais de tranquilidade. E como a nossa semana foi um tanto quanto trabalhada, né? Nós tivemos muitas movimentações em casa, reforma de casa, gente trabalhando lá a semana inteira para nos ajudar a melhorar o ambiente do nosso lar. Então a semana foi um tanto quanto corrida, a gente não conseguiu fazer tantas postagens quanto a gente queria. Então por que nós estamos passando aqui hoje? Para falar para vocês que o assunto a gente não vai conseguir esgotar mesmo, nem uma semana, nem um mês, porque é um assunto que falar pouco vai ser sempre pouco mesmo sobre o tema, né? Esse tema é muito vasto e a gente realmente precisa, cada um de nós, né? A gente precisa estudar um pouquinho mais por que isso está acontecendo na vida de todos nós. Mas nós vamos continuar então essa semana, como a gente teve pouco tempo. Essa semana que segue nós vamos continuar, se vocês não se importarem, nós vamos continuar no mesmo tema, falando um pouquinho mais sobre esse tema da ansiedade, mas não vamos focar no problema. O importante é a gente focar nas soluções, né? Nos recursos. Que pode ser feito para melhorar. Que pode ser feito para melhorar. O que a natureza nos oferece como forma de melhorar essa situação que está cada vez mais crescente. Então nós vamos dar dicas, continuar dando dicas essa semana, não é isso mesmo? Com certeza. Isso, dando dicas e lembrando sempre, porque nós já falamos de algumas suplementações, já falamos de cloreto de magnésio, já falamos das vitaminas, vitamina B12, vitamina D, tudo isso é recurso, componente para a melhoria desse quadro, não se esqueçam disso. E essa semana nós vamos dar mais algumas dicas, tá bom? Então o recado é esse, fique todo mundo com Deus. Boa semana para todos, boa trabalho. Isso, que todo mundo tenha uma semana assim abençoada com Jesus, que a gente tenha uma semana de alegria, de felicidade. Muita ginástica, atividade física, academia, musculação, né? Trabalho, alegria no trabalho, alegria em casa, muita equilíbrio, harmonia no lar. É isso que desejamos para todos nós. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e fiquem atentos aos recados, fiquem atentos às sugestões, que a intenção é sempre ajudar, acrescentar alguma coisa para vocês.
Beijo no coração de todos. Dá um beijo aí em todo mundo. Beijo, pessoal. Boa semana. Beijo, fica todo mundo com Deus. Com Deus.